Queridos amigos, queridos irmãos, companheiros de jornada, estamos novamente aqui, reunidos para estudarmos esses ensinamentos maravilhosos que Jesus Cristo nos deixou, ensinamentos eternos, que nos orientam, que nos colocam no caminho da luz. Antes de iniciarmos nossos estudos, vamos fazer aqui uma singela oração, para harmonizar nosso ambiente. Agradecemos o Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar suas palavras, seus ensinamentos. Que possamos assimilar o máximo, sempre, desses ensinamentos e, mais importante, colocarmos em prática. Deus nos ilumine, nos guie sempre. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, nós falaremos hoje do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e obtereis. Falaremos um pouco da qualidade da prece e da eficiência da prece. Mas, para nós não perdermos aí as palavras do Mestre, vamos ler 3 passagens a respeito da qualidade da prece dos evangelistas, que estão esses textos no Evangelho, no Evangelho de Jesus. E vamos lá, para a gente não perder a essência das palavras do nosso Mestre Jesus. Diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, ao ficarem de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos tomeis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Só lembrando, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o belíssimo ensinamento do Sermão do Monte. Então, Jesus fala isso no Sermão do Monte. Vamos à segunda leitura. Diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos. Isso está em Marcos, capítulo 11, de 25 a 26. E uma terceira leitura que diz assim: ele também disse essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Publicano é cobrador de impostos, tá? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus,
tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este entrou na casa justificado e não o outro. Pois aquele que se elevará será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Pois bem, a gente vê aqui o que Jesus nos passa, né, a respeito da qualidade da prece. Quando ele fala, entrai em vosso quarto, né, que não é um cômodo da casa a que ele está se referindo, nosso quartinho interno, porque ele fala, fechai a porta e feche a porta, ou seja, se concentre, né? Se concentre para fazer essa oração, né? Então ele pede para que a gente permaneça em silêncio, se dirija ao Pai com confiança, com fé, né? Ele difere qualidade de quantidade. Ele não fala que é um número de... Ele fala aqui que não é o número de palavras que vai tornar uma prece mais eficiente ou não. E não é o volume com quem nós falamos a prece em voz alta, enfim, que também vai fazer a qualidade, até mesmo palavras rebuscadas, numa ortografia, num linguajar perfeito. Não é isto que se faz a qualidade de uma prece. Se faz a qualidade de uma prece, você fazê-la em silêncio, em concentração, colocando a sinceridade, o amor, né? O coração purificado. Ele fala aqui, né, para perdoar um irmão e ir purificado, se dirigir ao Pai, né? Se dirigir ao Pai com humildade, como fazia o publicano, que é o cobrador de impostos, uma figura naquela época, de certa forma, odiada ou hostilizada, né? Mas ele se dirige com humildade ao Deus. É isso que pede Jesus. Não se dirigir a Deus com orgulho, como ele deu o exemplo aqui do fariseu, que de certa forma, naquela época, era uma figura respeitada, né? Então, respeitado, mas se dirigia a Deus com orgulho. O outro era hostilizado, mas se dirigia a Deus com humildade. Então, Jesus pede para que a gente se dirija a Deus com pureza, fazendo a nossa oração do fundo do nosso coração, em silêncio, em segredo, porque Deus sabe em segredo o que se passa com a gente e Ele sabe do que nós necessitamos. Tá bom? Vamos aqui agora falar um pouquinho da eficiência da prece. E para falar da eficiência da prece, eu gostaria de ler uma outra passagem, que também está em Marcos, ela é bem curtinha, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, credes que o obtereis, e vos será concedido. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Olha, veja bem, seja o que for que peçais na prece, crede e obtereis, seja o que for, né? Será que é seja o que for mesmo? Né? Né? Que é seja o que for? E quando a gente não é atendido, o que acontece conosco? Né? O que acontece conosco? Para muitos, seria uma fatalidade. Ah, não fui atendido porque é uma fatalidade, tinha que ser. Né? Tinha que ser, o destino quis assim. E não é exatamente isso. Né? Quando Marcos coloca seja o que for de melhor para nós. Né? O que precisamos é saber o que é melhor para nós e muitas vezes não sabemos. Né? Muitas vezes não sabemos. Mas Deus sabe. Como Jesus falou, em segredo Ele já sabe o que nós precisamos. Né? E eu pergunto a vocês, que são pais, mães, qual pai ou mãe
atenderia o pedido de um filho pequenininho, uma criança, né, que está começando a sua vida, um pedido que nós, como pais, já experientes na vida, sabemos que não será bom para aquela criança, né? Nós atendemos esse pedido sabendo conscientemente que não será bom? Né? Quem atende um pedido de um filho, o qual vai colocá-lo em risco? Ninguém. E é dessa forma que Deus também nos concede os nossos pedidos. A verdade é que nós não sabemos o que pedir, né? Nós somos crianças espirituais ainda. Estamos como uma criança, nosso filho ali, novinho. Estamos em evolução espiritual, né? Não sabemos o que pedir. Estamos estudando para isso, né? Muitas vezes pedimos coisas materiais e não é isso que precisamos. Para muitos, as benfeitorias materiais às vezes o farão muito mal para as questões morais e espirituais. Então, qual pai concederá a um filho algo que para ele, já sabido, o fará mal, né? Então, nenhum pai vai querer prejudicar o destino e a evolução de sua criança. Prestemos atenção nisso, né? Mas Deus sempre nos dará e nos atenderá de confiança, coragem, paciência, resignação. Isso nunca nos faltará, né? Isso é claro, se dirigirmos a Ele como Jesus pediu, com coração puro, com humildade, com fé, com intensidade do fundo da alma. Não, nunca, jamais nos faltará. Ele nunca, jamais nos privará de coragem, de paciência e de resignação. E muitas vezes nos vem a inspiração para que a gente possa sair de uma situação de dificuldade. Até para que a gente mesmo, com essa inspiração, possamos, através dos nossos esforços, sairmos da situação, né? Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa que se chama livre-arbítrio, né? E nos deu, junto com o livre-arbítrio, que é uma liberdade de ação. Livre-arbítrio é uma liberdade de ação. Junto com essa liberdade de ação, ele nos deu a razão, a inteligência e a vontade, que temos que usar esses três atributos para escolhas, que é onde está esse livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio nos traz consequências, né? Consequências boas ou ruins. O livre-arbítrio do bom caminho nos evita de algo, de um mal maior, ou atenua um mal maior, enquanto que o livre-arbítrio para um caminho inadequado, para um caminho mau, causa um mal ainda maior e ou agrava algo que já está nos prejudicando. Isso é uma ferramenta que é nos colocada em mãos, mas também nos é cobrado, né? Cobrado no sentido, nós mesmos nos cobramos, né? Na questão daquela lei de causa e efeito, né? Então, aí vem a eficiência da prece. O que pedirmos para nós ou para outros, feitas com o coração, feitas com o fundo da alma, como falou Jesus, nos será atendido para o nosso bem, para o bem de outro. Porém, precisamos fazer a nossa parte também. Muitos pedem uma graça, é atendido e depois esquece daquilo
e volta a cometer os mesmos erros. É necessário um trabalho, um esforço, né? Lembremos aquela passagem: ajudai-vos e o céu vos ajudará. Então, claro, temos que pedir, mas também oração, prece, não é apenas para pedidos, ela também serve para agradecer, serve para glorificar o nosso Pai, né? Então, não é apenas pedir, 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 é agradecer, agradecer, agradecer as benfeitorias que Deus tem feito para nós, né? E prece também uma invocação, né? Onde sintonizamos em pensamento o alto, os benfeitores espirituais, e junto com eles, claro, sintonizamos alguém a qual queremos direcionar as nossas vibrações, as nossas preces, ou por algo, né? E é uma energia. Essas vibrações são energias salutares que são trabalhadas pela espiritualidade superior, por Deus, através deles, para que possa essa energia boa chegar a quem é necessário, né? Alguém que precisa. Vocês se lembram de uma passagem que Jesus cura o servo de um romano, né? E ele cura à distância. Aquele centurião encontra ele na estrada e diz que tem fé em Jesus, nas palavras do mestre, e pede para que o servo dele seja curado. E Jesus fala: retorne ao seu lar, que ele já está curado. Então, à distância, Jesus não precisou ir até lá para curar o servo do centurião, né? Da mesma forma, Jesus mal tocava os que ele curava, ele apenas com palavras, né, o seu olhar, o seu gesto, curava as pessoas. Isso é energia, isso é vibração, isso é a força do pensamento, é a força da oração, é a força da fé, né? Essa é a força da fé, e aí é que está a eficiência dessas vibrações, né? A fluidoterapia, né? O passe salutar que a gente recebe, né? Também é energia. A intensidade desse fluido será forte ou será fraco? De acordo com o quê? Com a concentração, com a força do pensamento, com a intensidade, com a finalidade, né? Então pensemos bem a respeito. Essa prece ela tem que vir do fundo da alma para ser eficiente. E a prece é puramente espiritual. Para encerrar aqui as nossas considerações, eu gostaria de ler uma passagem do livro da Esperança, que se chama Livro da Esperança, do Espírito de Emmanuel, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier. Essa colaboração do nosso amigo Marcelo Cesário, do Centro Espírita Paulo de Tarso, que me passou esse texto, é um belíssimo, é um trechinho desse livro, que diz o seguinte a respeito de oração. Eu gostaria que vocês que estão aí refletissem bem sobre essa passagem que Emmanuel coloca no livro da Esperança. Diz assim, Emmanuel: a oração dentro da alma comprometida com as sombras assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. E a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que deve fazer. A oração, para a gente refletir um pouco, a oração assemelha-se a essa lâmpada
que acende num recinto que está desajustado, né? Ela não altera a situação do recinto, ele ainda está desajustado. Mas essa luz, essa oração, ela mostra exatamente o trabalho que precisamos fazer para arrumar o recinto. Muita luz a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.